Irmãos, nesses dias ainda, nós temos aí a nossa mocidade e a vida do jovem, ela não é muito simples, não. Quando chega na época de cada um identificar na vida o tempo de procurar um parzinho, então, aí vem o grande dilema por conta da incerteza, né? Os fatos, eles estão assim, muito evidentes nos insucessos, e isso acaba gerando insegurança para a nossa juventude, assim, o receio. Então, tanto moços quanto moças, eles falam conosco no particular. Agora, nesses dias mesmo, algumas jovens acabaram ligando, mandando mensagem da dificuldade de buscar. E até uma delas disse, se antes congregando estava difícil, imagina agora que a gente não vê ninguém. Não é? Mas para Deus preparar, ele nem precisa disso, de estar havendo ou não os cultos presenciais, porque Ele tem a mente de todo mundo, o coração de todos na mão. Mas a insegurança vem por causa dos insucessos matrimoniais, os próprios filhos, alguns deles ganham esta falta de confiança dentro do próprio lar. Às vezes não vê a mãe bem, não vê o pai bem e tem medo de, como alguém me disse outro dia, irmão, não sei se um dia vou me casar pelo sofrimento que eu vejo a minha mãe passar. Então, isso é uma série de coisas, porque também o casar-se é uma carta fechada, que só se abre depois que sai do cartório. Então a gente precisa de sinais de Deus, fugir um pouquinho do campo da empolgação, e tudo aquilo que estiver no nosso alcance, o alcance do jovem, ele procurar fazer. Porque também não adianta a gente buscar a palavra se a estrutura nossa é uma estrutura de fé muito vulnerável, a gente não sabe o que quer, não tem uma definição exata da vida, não atenta para o comprometimento da vida conjugal, a seriedade que existe nisso tudo, e às vezes assim, bem verdinho, prematuro, busca a palavra sem saber do peso que tem o casamento, a responsabilidade. E às vezes busca a palavra assim, gostou, viu, olhou, vamos buscar a palavra, e vai. Aí se vier os Salmos 23, naquele culto, está confirmado. Salmo 91, está tudo confirmado. E sai dali confirmado, segundo eles. Mas os irmãos vejam que aqui no Velho Testamento e mesmo no Novo, houveram homens de Deus que quando o Senhor disse que estaria com eles, o Senhor fez promessa, alguns deles buscaram essa certeza, me dá um sinal, se tu vais ser comigo mesmo, eu não posso me equivocar, porque se tu não for comigo, a derrota é certa. Então, se a gente confia na gente, o risco é grande. E a gente deve, para buscar uma palavra, já ter uma cabecinha boa, um propósito sadio, não é? Ter aí já um bom nível de conversão, para entender um pouco a graça, a palavra. Senão a gente vai assim na base do emocional, da empolgação, e daqui a pouco não dá certo. E aí vem filhos depois, e nós temos aí na sociedade toda
não se sabe aí o número de crianças que estão vivendo um pouco aqui e um pouco ali, um pouco com ele, um pouco com ela. E esses meninos serão jovens e também um dia vão se casar. E acabam não levando nenhuma base dentro da própria casa. Então, é bom que os moços todos, eu sei que a gente também foi jovem, período de juventude é complexo, mas como a mocidade está orando mais, se envolvendo mais com as coisas de Deus, procurem se consagrar, se santificar e buscar de Deus sinais, mesmo que Deus responda, pede para Deus ir confirmando os vossos passos com alguns sinais. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa fica noivando, namorando 1 ano e meio, 2, e passa esse tempo todo buscando palavra. E Deus vai ter que falar com eles 1 ano e meio do noivado deles. Se um dia falar não estou, ele não quer mais casar. Então, uma vez se certificou, deu certo, o Senhor confirmou, os sinais estão aparecendo, está trazendo fruto, a intenção é boa, tanto num quanto no outro, vai embora, vai andando na vida, porque ocorre que, mais para frente, depois de um bom tempo de namoro, já está perdendo o desejo e começa a buscar a palavra, torcendo para Deus não confirmar mais. Dizer, Deus confirmou ontem, mas hoje ele se arrependeu, acho que é melhor você sair fora, tá bom? Eu estava olhando direito, eu falei para você que sim, mas agora estou... Então falta um pouco de firmeza, de seriedade, de maturidade até para buscar a palavra. Precisa disso, de um amadurecimento, senão a pessoa sem base nenhuma pega, o senhor falou, aí o senhor fala por uns meses, depois o senhor volta atrás, não quer mais não. Considerando que, para que haja uma vida feliz e um casamento feliz, logicamente não vai depender de um só, depende dos dois. Um dos dois que não corresponder vai atrapalhar a sua própria vida e a vida do outro. Por isso que precisa de sinais. E ser observador, pegar os detalhes, viu, irmãos? Existem pequenas coisas que elas ditam grandes coisas. O próprio salmista, quando ele fala, até o pardal e a andorinha encontraram ninhos para si junto dos seus altares, nisso tem uma riqueza muito grande. Vocês imaginam o templo passado, como era a construção, a arquitetura, a criatividade, em decorrência de não ter tecnologia como agora, ferramentas, meios, tudo era muita criatividade. Da gente chegar e ficar admirando os detalhes da arquitetura, mas alguém não olhou isso não. Ele botou os olhos em 2 coisas pequenininhas e alcançou luz. Até o pardal, uns olhando para o templo, que coisa bonita, e ele lá olhando o pardal, a andorinha. Na vida, no dia a dia, para que a gente ganhe estrutura, a gente não deve se encantar só com aquilo que chama muita atenção. Olha, ele ora na igreja, ela ora na igreja, olha. Vê se você acha os pardalzinhos, os detalhezinhos, as riquezas aqui. Por quê? Não há coisas grandes, completas, sem as pequenas. Então nós temos um grande número de moças, tementes, crentes, fiéis, e estão dentro da igreja, às vezes desde que nasceu, e tem os moços, eles não procuram, não vão, elas reclamam, né? Então eu estou contando para os moços que estão ouvindo. Elas reclamam. Ô, mano, Nenê, fala lá, porque senão elas não casam não.
Mas também não é casar, é corresponder para formar uma família feliz, não é? É triste para nós fazer uma oração no casamento e daqui a pouco está lá um álbum cheio de gente, tem que sair com a tesoura recortando esse para cá, aquele para lá, porque não está mais junto. Acho que teria que devolver os presentes para quem deu. Porque... Enfim, fica aqui esses conselhinhos. Os jovens também reclamam um pouquinho. E alguns reclamam até que as exposições nas redes sociais às vezes comprometem um moço e uma moça. Aquela própria amostragem do jeito de ser gera até desconfiança. Então nós temos uma vida totalmente diferente do mundo. Pode vestir bem, pode um rico perfume, um perfume bom, um terno. Quanto que custa um terno caro, Bom Tutu? Muito. Esse é inteligente, muito, mas não falou. Então, a gente pode até vestir-se muito bem. As irmãs, um perfume caro, assim, que... Quanto custa mais um perfume bom? Muito também? Tudo muito. Então, tudo inteligente. Pode, Deus abençoou. Mas vamos ver também aquela mobília interna do homem. Postura, jeito. Sabe por quê? O ser humano, ele mostra quem ele é. Sorrindo, calado, chorando, sentado, de pé, andando, no muito, no pouco, trabalhando, deitado. Nós somos o que somos. E nada mais além disso. O preguiçoso não tem jeito de esconder que é preguiçoso. O homem que não quer nada com a vida, ele não tem como esconder que não quer nada com a vida quando está namorando. Se a moça é esperta, enxerga. E ela também. Então é bom que todos estudem, trabalhem, orem, busquem os dons. Esse assunto de... eu amo ele, apesar que eu vejo que ele não gosta de mim. Mas eu vou casar porque Deus põe amor nele. Isso não é bom, não. E se Deus não pôr, hein? Se a gente não for correspondido numa vida conjugal, com respeito, com carinho, com sentimento, meu Deus do céu. Então fica aqui este breve conselho para que todo mundo ore, Deus vai abrindo algum caminho, que os parâmetros a serem considerados, tanto pelos moços quanto pelas moças, não sejam somente, tem casa, você tem carro? Teu pai faz o quê? Você fez imposto de renda? E o que você tem? É bom dar uma olhadinha na vida, conversar, por isso que tem o namoro. O namoro não é só para, sei lá, comer uma trufa junto e no... Como é que chama aquele lugar lá, que é caro, o restaurante, que tem no shopping? Esqueci. Outback. Vamos no Outback, comer uma batata. E vai Outback. Ele está mostrando quem ele é e ela quem ela é, e vai Outback. O que você tem que ver, não vê. Vai no Outback, come, não tem nenhum problema. Deu até fome agora. Mas vamos assim, irmãos, o período do namoro está escrito assim, Eclesiastes ou Provérbios. Examina uma herdade, depois adquire-a. Não fala para adquirir, para depois ver, não. Examina primeiro, vê a mercadoria daquele rostinho bonito, aquele olhinho puxadinho. Esse é do jeito que eu pedi. Eu tinha um sonho assim, que Deus preparasse um moço de 1,72 m,
com 69,5 kg. Esse deu certinho. E fico usando alguns parâmetros. Vamos examinar a verdade, orar ao Senhor, para Deus fazer aparecer os sinais. Até porque, até o progresso da obra de Deus, a nossa própria salvação, não é? Os homens e mulheres para trabalhar na obra depende de um casamento saudável, família boa. Está muito triste ver as crianças sofrendo. Eu brigo com a minha mulher, mas o chute acerta no filho. Ela me abandona, mas não vê que está sendo abandonado os filhos. Mas ficando comigo. Filhos querem pai e mãe junto. Ele quer ser acordado em algum momento da noite sendo coberto pelo pai ou pela mãe. É o rostinho, é a mãozinha, o dele ou dela. Está com febre, está com febre. Mas não procura por um, foi para lá. Procura por outro, foi para cá. E aí na igreja profetiza, viaja pelo mundo afora, missão. Eles devem estar numa agonia agora, porque não tem missão. Deve estar os irmãos novos que não param em casa, não conseguem parar, que vivem nas missões, comendo frango por todo lado, deve estar agoniado. E deixa a esposa, filhos, criança e vão embora. Fica aqui esse conselhinho para todos nós. Deus seja louvado. Amém.